aí, galerinha, voltamos para mais uma aula de Geografia de Rondônia e hoje a equipe está completa, né, professor Jorge? É isso aí. Fala aí um pouquinho da nossa equipe, professor. Eu, professor Jorge, né, acompanhando você aí já na reta final. Hein? Reta final. Reta final. Eu, você e a nossa querida intérprete. Olha como que a nossa querida intérprete está hoje, Tá professor. toda estilosa. Toda no estilo aí, ó. Toda no estilo, olha só, a nossa querida Aldelinda. Exatamente, né? Rogério, e o assunto de hoje, Rogério, legal? Top de linha. Tranquilo? Tudo tranquilo. Tranquilo e, detalhe, é uma realidade Exatamente. dos nossos alunos. Eu ia É falar isso? essa palavra, realidade. É realidade. Realidade, com certeza. A gente está falando desse menino que às vezes está mais próximo do que a gente, né? Já que tu ia falar, então, realidade, então eu vou usar outra palavra. Então vai. É a vivência. Vivência, A vivência com certeza. dele, que inclusive podemos falar com grande categoria que, obviamente, por ser a vivência deles, sabem muito mais do que nós. Exatamente. Porque tem a prática, tem o dia a dia. Com certeza. É isso? Exato, No professor. entanto, esse conhecimento vivenciado pelo nosso querido aluno, a gente geografiza. Muito bem. Porque é através desse conhecimento panorâmico, digamos que mais abrangente, Rogério, que a gente vai fazer com que ele tenha também uma visão mais ampla da geografia de Rondônia. Com certeza, Não é professor. isso? Muito bem. Beleza? Então, vamos junto? Vamos lá no quadro, meu diretor. Aula 20.1, Rogério. Exatamente. Olha só, a gente vai falar sobre a economia de Rondônia e vamos trabalhar com alguns aspectos da economia do estado de Rondônia. Hoje a gente vai falar aí sobre a questão da agricultura em Rondônia, a pecuária. Vamos abordar também informações do censo demográfico, Agropecuário. agropecuário, né, agropecuário, que essas informações referentes a 2010. Iremos falar também sobre a agricultura familiar, que é tão importante para o nosso estado, né, professor Jorge? É. E o setor da indústria e também o setor de serviços. Beleza. A economia de Rondônia. A composição da economia de Rondônia baseia-se principalmente na agricultura. Rogério, Oi, professor. a gente sempre aproveita para evidenciar para o aluno que, embora nós saibamos que a atividade econômica principal é a agricultura, não é ela que tem o maior fluxo financeiro, né? Porque não tem um grande valor agregado. Não é isso? Exatamente, professor. Então a Jorge. gente tem sim uma agricultura bem desenvolvida, tá? Ok? No entanto, o porquê que eu estou falando isso? Porque quando a gente, queridos alunos, quando a gente tem uma plantação, por exemplo, de laranja, você produz laranja onde você estiver, agora no estado de Rondônia, ok? Só que você vende essa laranja in natura. In natura. Isso quer dizer que este produto agrícola terá menor valor agregado. Não é isso, Rogério? Exatamente, professor Jorge. Vamos lá. Então, quando esse aluno, a gente começou falando, né? Começa dizendo que é o carro-chefe, a economia. Exatamente. Agricultura, beleza. Agricultura, agropecuária. No entanto, o aluno tem que entender que não tem muito valor agregado para o Exato. produto in natura. O que é o produto in natura? É este produto que está de forma natural, a laranja ali, sem precisar descascar nem nada, vai vender do jeito que está. Exatamente. É isso? Muito bem. Quando a gente fala que passa por um produto, por um processo de industrialização, opa, É outra coisa. É Muito outra bem. coisa. Exatamente. É um outro valor agregado. Não é isso? Exato, professor. E a gente sabe que em Rondônia, nós veremos ali sobre a indústria, ela é um pouco mais tímida, quer dizer, até podemos dizer muito, né? Sim, sim. Diante do cenário nacional. Muito bem. Não é isso? Exatamente. Beleza? Vamos juntos, vamos lá no quadro. E essas informações, professor Jorge falando, a gente já falou até na geografia do primeiro ano, quando a gente falou de commodities, né, professor Jorge? Geografia geral, né? Geral, que é do primeiro ano. Porque as commodities, elas são essas mercadorias do setor primário, da economia, do extrativismo, da agricultura, da pecuária, e é tudo isso que o professor Jorge falou
é correto, baixo valor agregado, quando a gente fala no volume de exportação, né? Beleza. Então, olha só, nós temos plantação de arroz, milho, feijão, mandioca, algodão, banana, cacau, café, soja, copaíba, acerola, cupuaçu, pupunha, maracujá e manga. Esses são, entre outros, claro, são vários, né? Exatamente. Os principais produtos de Rondônia, produzidos em Rondônia. Com certeza. E a gente, quando a gente olha aí, ó, por exemplo, café, né? A gente tem uma grande produção de café em Rondônia e nosso café é destaque no cenário nacional. Daqui a pouco a gente vai aprofundar cada um. Então, o mapa de aptidão agrícola das terras de Rondônia mostra um potencial em torno de 59, apropriado para lavouras, 59%. Mais de 16% para pastagem plana e mais de 5% para reflorestamento ou pastagem nativa. Ou seja, esse 5% aí que precisa de reflorestamento a gente já pode detectar como sendo uma área difícil, né, para cultivar essa terra, né? Difícil de plantar, difícil de fazer o tratamento desse solo. Exatamente. Vamos lá? E aí nós temos aqui dados estruturais, 2 censos, agropecuário, e a gente tem 2 períodos aqui, ó. 1980, 2006, 2017, que é a informação mais recente aqui do estado de Rondônia. A gente consegue ver essas informações, né, professor Jorge, na tabela. Então aqui ó, nós temos aqui os dados estruturais, os referidos danos, para a gente poder entender um pouquinho sobre essa evolução dentro do estado de Rondônia, quando a gente fala das lavouras e também das pastagens dentro de Rondônia. Então, em 1980, nós tínhamos aí as lavouras permanentes em torno de 170 mil, né? Quando a gente fala de área, né? E a gente consegue observar, né, professor Jorge, em 2017, 2006, o aumento dessas áreas de lavoura dentro do estado de Rondônia. E também, em 2017, houve aí uma queda dessas áreas de lavoura permanente. Rogério, isso já começa o aluno fazer uma observação. Ué, professor, por que teve essa queda, né? Exatamente. Ele caiu bastante em relação até 1980. Com certeza. Que tinha muito menos pessoas do que hoje. Exatamente. Então, a gente tem aí toda uma questão da transformação do campo também, que aconteceu dentro do estado de Rondônia, que a gente vai ver já essas informações, né, professor Jorge? Isso. Lavouras temporárias, 203, 253, aproximadamente 203 mil, 2006, 249, 2017, 325, essas áreas de lavouras temporárias. Aquela lavoura temporária é aquela, né, Rogério, que planta, colhe, e aí depois tem que fazer novamente o tratamento do solo para produzir outro tipo de produto agrícola. Muito bem. Como, por exemplo, milho, arroz, exato, feijão. Com certeza. As permanentes é como o professor já falou, né? É que está sempre sendo cultivado aquele determinado produto naquela área, né, professor Jorge? Exato. Cacau. Laranja. Muito bem. E as pastagens plantadas? A gente consegue observar esse grande crescimento do estado de Rondônia, né? Aí, nessa imagem, nessas informações, Rogério, a gente consegue evidenciar para o aluno a nossa aptidão. Exatamente. Essa aptidão agrícola que Rondônia tem. Com certeza. Né? Desculpa. Pecuária, né? Exatamente. Isso. Olha aí, ó, de 510, ó. Olha aí, professor Jorge, para 4 milhões, né? Em 2006. E depois 5 milhões em 2017. Quase 6 milhões quando a gente fala no 2017. Uhum. Exatamente. Aí então, uma outra informação que o aluno pode fazer, uma associação, é com o espaço geográfico. Exato. Essa ocupação humana que vai detectar e vai promover um impacto ambiental. Exatamente. É isso, Rogério? Com certeza. 5 milhões ali de áreas para pastagem, né? Então quer dizer que muita área que foi devastada, né? Muitas áreas devastadas aqui dentro do estado de Rondônia, né? Isso. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, áreas que até então
eram boa parte delas com cobertura vegetais, né? Floresta nativa, né? É isso aí. Vamos lá, alguma observação? Tratores, olha Não, só. pessoal ocupado agora. Oi? Pessoal ocupado. Pessoal ocupado, né? Isso. Beleza, então a gente observa o quê? 176 mil. Lá na década de 80, né? Exatamente, né? 277 mil em 2006 e 2017, 270 mil, né? A gente aproximadamente aí ocupado com a questão do trabalho do campo, né, professor Jorge? E aí o aluno pode pensar, ué, professor, a pastagem plantada cresceu, mas as pessoas ocupadas no campo diminuiu? Mais uma informação interessante sobre Exatamente. a agropecuária de Rondônia. Ela está cada vez mais mecanizada, Rogério. Com certeza. É isso? E a prova disso que a gente consegue observar aqui em tratores, ó. 1980, 570. 2006, 5.772. E 2017, 12.283. Pronto. Então, Fazendo essa abordagem, essa associação, linkando essas informações, você consegue interpretar muita coisa. com certeza. Então, olha só, se eu tenho mais maquinário no campo, certamente reflete o quê? Na queda do pessoal ocupado, né, professor Jorge, com a atividade da agricultura dentro de Rondônia e também no Brasil. Porque um trator ele vai ficar fazendo trabalho de, às vezes, centenas de pessoas. Exatamente. Né? Agricultores vão ser expulsos do campo. Com certeza, professor. O Centro Agropecuário, e a gente tem aqui agora em forma de gráfico, né, professor Jorge? Essa evolução, né, das pastagens plantadas. E a gente consegue observar o quê? Esse grande crescimento. Ó. Olha só esse gráfico para a gente poder entender. Em 1980, então 510. Ó. Então, quando a gente olha aqui já em 2017, como eu falei há pouco, quase 6 milhões, né? Essa área aí de pastagem plantada dentro do estado de Rondônia. Cresceu demais, né, professor Jorge? É isso aí. Esse gráfico ele evidencia a nossa vocação, Rogério. Exatamente. Que é para agropecuária. Muito bem. Vamos lá. Outro gráfico, o homem no campo, a gente conseguiu observar também, ó, uma taxa... São as mesmas informações, né, Rogério? Só que mostrado agora em forma de gráfico. De né? gráfico de barra, né, para poder Isso. evidenciar, né? Então a gente viu o crescimento E depois o declínio. Exatamente, o crescimento e depois o declínio, quando a gente fala do homem no campo, né, ocupação. E Rogério, Oi. eu posso tirar uma dúvida com você? Pode falar. Conta aí. Quando vier o censo IBGE 2022-2023, essa ocupação humana em 2017, em relação a 2023, vai estar maior ou menor? Certamente vai estar menor, né? Menor. Porque Rondônia aí está um grande avanço nesse campo do agronegócio. Quando a gente fala do agronegócio, tanto na agricultura quanto na pecuária, a mecanização é bem mais intensa, né, professor Jorge? Então, inclusive, né, podemos falar que agora há pouco acabou, né, a Rondônia Rural Show, milhões e milhões de reais em negociação de equipamentos e tecnologia para o campo de Rondônia. Exatamente. Vamos lá, e para evidenciar a informação aí do trator no campo. Olha, bem pequenininho, 1980, 570 e 2017, 12.283. Então, um grande crescimento de introdução desse processo moderno da agropecuária dentro do estado de Rondônia. Para o aluno não errar, Rogério, existem alguns jargões que a gente pode evidenciar. Por exemplo, ele pode jogar, né, na redação que ele fizer, se tiver alguma coisa relacionada ao campo. E é um reflexo, Rondônia é um reflexo do próprio cenário nacional do Brasil todo. Exatamente. Ou seja, olha a frase qual é, sempre tenha isso em mente. O homem sendo substituído por máquinas. Muito bem. Né? Exatamente. Isso na zona urbana, que também reflete no campo. Com certeza. Muito bem. Então, a substituição do homem pela máquina. Essa máxima é e ainda continuará sendo uma tendência. Muito bem, exatamente. Beleza? Beleza. Anota isso aí, galera. Isso aí, né, Rogério? Eu acredito que seja uma informação preciosa. Preciosa. Com certeza. Beleza? Vamos junto, vamos lá no quadro. Aí vamos avançar com mais informações em relação... Então nós temos aí dados agora estruturais do censo agropecuário, de diferentes momentos que eu falei há pouco para vocês, 1980, 2006 e 2017,
a nível de Rondônia. Então a gente observa aí, ó, efetivo de animais. Olha só, professor Jorge, vamos começar aí da nossa pecuária de bovinos. 251.980, já era muita coisa, né? Com certeza. Olha só, 2006. 8 milhões. 8 milhões. 8 milhões e meio, né? Exatamente. E 2017, 9.827.000. Rogério, você pode até ali colocar, eu peguei uns dados do IBGE 2021 e anota, eu vou anotar aqui para você, tá? Eu vou deixar você anotar, porque a sua letra está um pouquinho melhor que a minha. 2021. Vai. Esse bovino aqui chegou na casa dos 15 milhões. Ok? Beleza, né, Rogério? Quando que a população de Rondônia? 1,8, né, milhões? Né? Então tem mais boi do que gente para comer boi aqui. E é por isso que a gente exporta esse boi aqui de Rondônia para várias partes do mundo. Exatamente. Porque só a população não daria conta de comer esse boi, não. Exatamente. Vamos lá, bubalinos. A gente tem aí 1980, 2.812. Vou pegar aqui o professor Jorge, o marca-texto. Vamos lá. 2.812, 2006, 4.320 e houve uma queda em 2017, 3.566. Caprinos, 3.334, de acordo com 1980. Olha, 2006, um grande crescimento, ó, 10.987 e 2017 duplicou para 23, né, 907. E foi mais que o dobro, né, na verdade, 2017. Ovinos, 80, a gente 3.859, 2006, 88.262, 2017, 74.990. Uma queda, né? E suínos, olha, professor Jorge, 80, 362.000, 2006, 317. Caindo, né? Caindo. E 2017, 284.000. Então, a gente consegue perceber o quê? Por que a queda desses suínos, né, professor Jorge? Porque o Estado, certamente, priorizou a produção da pecuária dos bovinos. Então, olha só, em 1980, nós tínhamos mais suínos do que bovinos. Então, aí com essa introdução da pecuária bem intensa no estado de Rondônia, então essa cultura ela foi diminuindo. Então, a maior prova que a gente consegue ver aqui, ó, baixou de 1980 o suíno para 284.000 em 2017 e a pecuária foi para quase 10 milhões. E aves, quando a gente fala aí de aves das galinhas, né, dos frangos, a gente observa 1980. Calma aí, professor Jorge. 2.378. Acontece. 2006, 4.904. E 2017? 6.000. E a tendência é aumentar cada vez mais, né, Rogério? A inovação tecnológica chegou no campo em relação também às aves. E a produtividade, né, devido a esse incremento tecnológico, fez com que a produção de aves também se torne, inclusive, mais rápida. Exatamente. Pronto, galera, foi só um pigarro, mas já foi resolvido, né? Vamos seguir, né, professor Jorge? É isso aí, vamos lá. Vamos lá. Então a gente consegue agora ver as informações também apresentadas, professor Jorge, aqui apresentadas em gráficos, né? Da forma de gráfico, igual aquela primeira parte. Então, efetivo de animais, a gente consegue ver em azul, né? É 1980... E aí, 2006, a gente vê o laranja e 2017. Então, para a gente poder entender essa evolução. Então, produção maior, certamente, destaque, galera, para a pecuária de bovinos. Vem aqui com a gente. Então, olha só, Rogério. Você evidenciou ali, nós mostramos para o aluno, um gráfico. Exatamente. E os nossos queridos alunos, a gente já parou a aula para dar essa deixa. Vamos lá. Para ele começar a entender como que se interpreta esse gráfico. Isso mesmo. É isso? Gráfico, ali a gente tem primeiro o título, não é isso, Rogério? A gente tem as décadas e a quantidade. Então, vamos lá de novo que a gente vai mostrar para você o que você precisa evidenciar se, inclusive, isso acontecer em questões do Enem. Exato. Às vezes, Rogério, eles querem pergunta, ou concurso, né? No caso, Geografia de Rondônia.
Às vezes o examinador quer saber se ele sabe ver gráfico. É Só isso. E às vezes a resposta está na interpretação. Está né? na interpretação. Exatamente. Beleza? Vamos lá no quadro, meu Bora. diretor? Então, Rogério, aí, ó, bovinos. Você pode dizer, com esse gráfico, você pode fazer, por exemplo, uma redação, dizer que é a tendência, é a nossa vocação diante dos outros animais criados no campo de Rondônia, Rogério. Então, olha só, sem sombra de dúvida. Exatamente. Não é isso? Beleza. Vamos lá, professor Jorge, avançando aí, ó. Café, ó. Maior produtor de café do Brasil com base no ano de 2020. A gente tem aí a safra de 2019 sendo representada aí pelo azul, né? E essa cor em laranja, a safra de 2020. Então a gente tem aí destaque, né? Minas Gerais com a maior produção do café, né, professor Jorge? Mas Rondônia, apesar de ser tímida a produção em relação a essas produções aqui dos estados da Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Rondônia já vamos colocar um destaque também na produção do café a nível Brasil, professor Jorge. Por exemplo, o que a gente fez aqui? A gente fez um gráfico Brasil e tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 estados. Sim, Rondônia está entre os 5, né? Os 6 estados do Brasil. No caso, ele vai estar em quinto, né? Exatamente. Produção. Embora seja uma produção, digamos que incipiente, né? Bem tímida diante da grande produção de Minas Gerais. Exatamente. Que é o maior produtor. Com certeza, mas já é destaque nacional. Já é destaque e também tem qualidade o nosso café. Com certeza. Então, a produção de milho, que impulsiona a suinocultura, a avicultura, principalmente na região sul do estado. Olha, quando a gente fala dessa produção de suíno, de aves, principalmente na região do sul do estado de Rondônia. Na última safra, alcançou uma colheita de 553.143 toneladas, concorrendo de igual para igual com os estados aí de Goiás e Mato Grosso, galera, que produz também a questão dos suínos e das aves. As lavouras de soja, falando de Rondônia, é um grande potencial do nosso estado e na última safra foram colhidas 468 mil toneladas, entesourando dólares para o país através do mercado exportador, porque a nossa soja é voltada, professor Jorge, para exportação. Rogério, já que você colocou ali a informação sobre a soja, a safra 2022-2023 será uma projeção por volta de 1,7, né? 1,7. Vou colocar aqui uma caneta. 1,7 mil toneladas. Com uma área de cultivo aproximada de 500 mil hectares. Então é considerável. Está se tornando também uma vocação do estado de Rondônia. Com certeza, soja. Né, professor? É isso? E ela avançou muito. Antes a gente falava de soja, mais no sul de Rondônia, mas hoje a gente tem soja, esse avanço aqui em Porto Velho, né, do cultivo da soja, né, professor Jorge? Inclusive, quando a gente viajava mais um tempo atrás, assim, década de 2000, a gente não via na BR tanta plantação de soja, né, Rogério? Exatamente. E agora a gente vê isso aí, né? Com certeza. Grandes áreas com essa plantação. Muito bem. Então é uma outra atividade aí de destaque dentro do estado de Rondônia, quando a gente fala dessa economia, olhando esse setor primário. Beleza? Vamos lá. Então, das lavouras de arroz foram colhidas mais de 200 mil toneladas deste produto, que não pode faltar aí na nossa mesa. Quem não gosta de arroz, professor Jorge? Eu gosto. Demais, né? Se até os asiáticos gostam de arroz, imagine a gente aqui, né? Eles gostam demais, né? Eles gostam mais do que a gente. Exatamente. Mas assim, só que o nosso arroz eu acho particularmente, a gente tem várias possibilidades de fazer o arroz aqui no Brasil. E lá tem toda uma questão de tradição do arroz, né? No sushi. Isso. Então, assim, se lá utilizando daquela cultura, daquela forma já é bom, imagina o Brasil, que pode ser feito de várias formas. Então, eu gosto demais de arroz. Resumindo, tu tá puxando sardinha pro nosso lado, né? Com certeza. E dentro do estado de Rondônia... Mas o chinês, mano, gosta muito mesmo. Sim, olha, com certeza. Tem que gosta de arroz. E aí, a gente produz também arroz dentro do estado de Rondônia. E a pecuária
A gente vai entender um pouquinho dessa evolução da pecuária dentro de Rondônia. Tem um dos maiores rebanhos, aproximado aí 14 milhões de cabeça, é a pecuária de Rondônia. E Rondônia também vem crescendo na produção de leite, que é essa bacia leiteira, que vem se expandindo, alcançando um alto grau de especialização. Tá, Rogério, então, só relembrando que a gente falou agora há pouco, agora isso aqui está em 15 milhões. Exatamente. Colocamos agora em pouco, né? Exatamente. 15 milhões. 15 milhões, 110.301 cabeça de gado em Rondônia. Né? Informação de base de 2021. 2021, né? Tá, então é super atualizado isso aí. Muito bem. Depois dessa informação, só aguardar mesmo o censo. O censo agropecuário, né? Então, e sobre a vaca de ordenha, Rogério, porque vem, como está dizendo ali o texto, né, vem se expandir essa bacia leiteira. Sim. Alcançando alto grau de especialização. São mais de 4,8 milhões de bovinos de leite. Ok? Então, Rogério, a gente também está tendo uma grande tendência a essa bacia leiteira. Somos destaque aí na produção. O maior produtor do leite da região norte é o estado de Rondônia. E em relação a esse bichinho aqui, ó, a vaca, né? Vaquinha. A vaca de ordenha é na ordem de 412 mil cabeças. 412 mil. Também em relação a 2021, Rogério. Beleza. Ou seja, esses animais aí são tratados tão bem para produzir o leite. Rogério, eu posso te falar uma curiosidade sobre a produção de leite em Rondônia? Na hora, professor. O Estado, ele alcançou um nível de organização interessante em relação à bacia leiteira. Sabemos que nós temos indústria leiteira, que produz, né, aquelas caixinhas de leite. Exatamente. Não é isso? Muito bem. Só que essa indústria, ela compra o leite do caminhão. E esses caminhões que são atravessadores, o aluno, muito deles sabe. Sim, claro. Que ele vai pelas vicinais. Muito bem. Coletando aquele leite. Exato. Aí o agricultor acorda cedinho e deixa aquilo lá. Lá tira uns 20 litros e deixa lá na frente. Rogério, tem um controle de qualidade. Sim. Eles colocam lá eles fazem um teste para saber se aquele leite está puro ou não. Exatamente. Se não tiver puro, Rogério, aí o agricultor perde. Vai perder a sua venda. Exato. Ou seja, a gente sabe que isso não acontece, né? Então, nossa produção aí vai continuar sendo só crescendo, né? Só se expandindo essa bacia leiteira. Com certeza, muito bem. E falamos também de indústria leiteira. Então é uma área que está em expansão, inclusive industrial, que gera renda e emprego para as localidades. Exatamente. É isso? Muito bem. Vamos lá. Olha, não é porque a gente está escrevendo nessa cor, não, mas está bonita essa tela, não está, Adelina? Essa cor aí, ó, amarelo, rosa, preto. Tá muito top essa tela, né, professor Jorge? É isso. Cada dia a geografia tentando ser mais clara com vocês para ficar mais dinâmico, mais didático, né, professor Jorge? É isso aí. A bacia leiteira de Rondônia é composta principalmente, né, por Ouro Preto, Jaru, Presidente Médici, Ji-Paraná, Cacoal. E o Estado dispõe de uma quantidade significativa de indústrias de laticínio de grande, médio e pequeno porte. Falamos isso agora, né? Exatamente. Então, nas pequenas e médias propriedades rurais, cerca de 37 mil, entre 50 e 200 hectares. Entre 50 a 250 hectares. São produzidos diariamente 2,5 mil litros de leite, professor Jorge. No mercado interno, são consumidos pouco mais de 17% desta vasta produção. O restante é transformado em queijos, mussarela, que são os derivados, né? Que são comercializados para fora de Rondônia, para o centro-sul do país, região sudeste, região sul do Brasil. O leite produzido em Rondônia abastece, além do sul do Brasil, estados aqui do norte, como o Acre, Manaus, né, que é lá no Amazonas, e também o estado de Roraima, que é Boa Vista, capital. O estado exporta carne para mais de 30 países e recebeu aí o certificado do Ministério da Agricultura para comercializar produto com os Estados Unidos. Não só com os Estados Unidos, a gente tem, como está falando, Rússia, Arábia Saudita, muito lugar fora aqui Europa. Da América, né, professor Jorge? Uhum. Faz todo esse intercâmbio aí dessa produção comercial com o Brasil. A exportação de carne
demonstra a preocupação do governo do estado de Rondônia com a sanidade. O professor Jorge há pouco falou a questão do leite, né, professor Jorge, que é averiguado para verificar a questão aí da sua qualidade, se está de acordo com as normas ou não. Também acontece da mesma forma com a questão da vacinação dentro do estado de Rondônia. Inclusive, Rogério, a nível de curiosidade, esse controle, por exemplo, do estado de Rondônia é tão sério que a Secretaria de Agricultura de Rondônia vai lá na fronteira, inclusive, vacinar o gado da Bolívia. Exatamente. Para não passar a doença para nós, porque eles têm uma dificuldade maior. Inclusive, é um país bem mais pobre que o nosso, né? Exatamente. E aí, para a gente conseguir ter esse controle de qualidade para exportação de carne, o Brasil, né, nós, no caso Rondônia, vai lá no outro lado da fronteira vacinar gado dos bolivianos. Muito bem. Outra situação em Rondônia também é a questão da produção do peixe, né? Que vem crescendo muito, principalmente a produção desse peixe em cativeiro, né, professor Jorge? Então, principalmente o tambaqui. Saltou de 12 mil toneladas em 2011 para 35 mil toneladas em 2013. E é uma tendência, né, Rogério? Exatamente. E a avicultura, ela é praticada em larga escala, ocupando importante posição na economia do estado. Diariamente, 60 mil frangos são abatidos em Rondônia. Quais são os principais produtores? Cacoal, Pimenta Bueno, Espigão do Oeste, Rolim de Moura e Ministro Andreado. Contudo, o consumo diário no estado chega a 450 mil quilos, o que demonstra que há espaço para expansão desta atividade na região. Vamos lá. E aí a produção de agricultura familiar em Rondônia, é importante, com certeza. Olha só, conforme o nosso censo agropecuário 2017-2018, Rondônia aí, 81,3% dos 91.438 estabelecimentos recenseados foram classificados como pertencentes à agricultura familiar. Portanto, a gente está acima da média nacional, que é 76,8%. Ou seja, essa produção que abastece o mercado local, maior parte dela vem da nossa agricultura familiar. 81,3%, professor Jorge. Falando em agricultura familiar, só lembrando que nós estamos falando com os filhos desses produtores. Exatamente. A maioria deles estão na agricultura familiar, né, Rogério? Exato. Um grande abraço para todos, né? Para todos. Que são responsáveis aí por produção, né? Pela produção que chega na sua mesa, na mesa da professora Aldelina, né? Todos nós. Vamos lá. No tocante à participação desse segmento da produção agrícola, sua participação no conjunto dos 65 produtos selecionados foi de 11,1%, quase o dobro da média nacional. Quando se exclui dessa lista a soja, que é soja, galera, o milho, a cana-de-açúcar, é produzida aí pelo agronegócio, a participação da agricultura familiar sobe aí para 57,8%, professor Jorge. É isso aí. E é um dado relevante porque indica que mais da metade dos produtos agrícolas do nosso estado, excluídas essas 3 culturas industriais citadas, vem do trabalho do agricultor familiar. Com certeza. Demonstrando essa importância socioeconômica do setor para a economia local. Exatamente. Vamos lá. Então, dentre os produtos mais importantes cultivados no estado, a produção do abacaxi é destaque, com 93% da produção. Vamos lá, a gente tem a tabela, né, para a gente poder identificar, né, professor Jorge? É isso aí. Aquele texto está aqui nessa tabela. Muito bem, é isso aí. E a gente consegue observar o arroz, em casca, tonelada, a gente consegue observar a participação da produção total, mas a agricultura na produção familiar do arroz tem a participação só de 6,8%. Já o abacaxi, é 93% a participação da agricultura familiar. Olha a soja, olha a participação da soja. Por que é baixa? Porque a maior parte da produção da soja, o cultivo da soja, é pelo agronegócio em Rondônia. Isso, o arroz também. O arroz também que é agricultura moderna. Já a mandioca é da agricultura familiar, 88%. Banana, 86% da agricultura familiar. Cacau, professor Jorge, também agricultura familiar. Café, 90%. Já peixe vendido em tonelada, que é em cativeiro, só 10%.
Leite e vaca, 88%. Então, esse leite é da agricultura familiar também, essa produção. Isso, do pequeno ali, pecuarista que trabalha lá, né, com o recolhimento do leite, né, para vender. Aquele exemplo que eu dei no começo da aula, né, Rogério? Exatamente. Feijão, grande participação. E o milho também, que é do agronegócio, só 5% dentro da agricultura familiar. Então, a gente tem aí um texto para recordar, que fala sobre a exploração da madeira e borracha, são as principais atividades do extrativismo vegetal, quando a gente fala dentro de Rondônia. E a gente tem essas outras culturas, né, professor Jorge, que acabamos de falar anteriormente. Então, Rondônia é o terceiro estado que mais desmata no país, causando vários problemas ambientais, quando a gente fala em relação a essa exploração da madeira de forma ilegal, né, professor? É isso aí. Piscicultura. A piscicultura de Rondônia, ela o principal carro-chefe é o tambaqui. E pirarucu, desenvolvido em tanques redes, também estão conquistando o mercado nacional, sendo inclusive comercializado na Europa, onde tem uma ótima aceitação, gerando emprego e renda no campo. Muito bem. Ou seja, Rogério, é essa produção da Amazônia que vai daqui para o mundo, né? Exatamente. E Rondônia conseguiu ver isso como uma grande possibilidade de negócio, né? Com certeza, professor. Então, para desenvolver essa cadeia produtiva, o governo ele focou em várias ações, como ele vem auxiliando até os dias atuais, né, professor Jorge? Como o controle de doenças, inspeção, né, de todo o cuidado do produto, a comercialização, as parcerias, e todos esses fatores acabou contribuindo aí para colocar Rondônia no primeiro lugar da criação de peixes nativos do Brasil, com uma produção em 2017 de 94 mil toneladas. Então, o peixe em Rondônia está abastecendo vários estados do Brasil, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Tocantins, e estados do sul, como aí Santa Catarina, né, professor Jorge? Isso aí, Distrito Federal. Exatamente, isso que é o Centro-Oeste. Tu gosta de peixe, Rogério? Gosto de peixe. Adelina, você gosta de peixe? Amo. Olha só, ela fala, Rogério. Exatamente. Fala aí assim, na linguagem de sinal, amo. Fala aí. Aí. Muito bem. Então, nós temos aí o sistema de produção de peixes na piscicultura rondoniense. Isso aqui é importante, ó. Não é aquele peixe lá do madeirão. A gente está falando desse sistema em cativeiro, que é o sistema considerado aí semi-intensivo por viveiros, né? Que existe toda uma técnica. Não é só chegar, cavar um buraco, jogar o peixe ali. Não, né, professor Jorge? Não. Precisa verificar a qualidade da água. Por isso que o sistema é chamado de semi-intensivo, que precisa de um estudo técnico. Isso, e muitos cuidados, né? Exatamente. Vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o setor secundário, que é a indústria dentro de Rondônia. Exatamente. Querido aluno, esta é a informação que nós temos de indústria que você tem que levar para sempre. Por enquanto, né, Rogério? Em 2023, a indústria de Rondônia ainda anota isso aí, pouco diversificada. Pouco diversificada quer dizer que ela é tímida. Exatamente. Ela não tem um grande papel no fluxo econômico de Rondônia. Não é isso, Rogério? Muito bem. Beleza. E os principais segmentos são de alimentos, frigoríficos, mineração, que é proporcionada em razão das grandes reservas de cassiterita, a mineração, né? Em especial lá no Bom Futuro, em Ariquemes. Falamos em aulas passadas aí, né? Que Rondônia é destaque, né, nacional na produção desse minério. É o segundo maior produtor de cassiterita. Vamos lá. Então, nós temos aí a questão da região norte, a participação de Rondônia no PIB da região norte do Brasil. Vamos observar que a gente tem o Brasil, né? E a gente tem aí norte e também a gente observa Rondônia, o crescimento de Rondônia, né? A nível Brasil, ó. Então, quando a gente analisa Brasil, professor Jorge, a gente observa o quê? Um crescimento desse PIB do Brasil, né? A gente vai comparando. E Rondônia no norte, olha a participação de Rondônia no norte, 11,54, e ela também cresceu aqui, fecha com 11,70. Agora, quando se refere a Rondônia em relação ao Brasil, nosso PIB, galera, ele é ínfimo, muito pequeno, aí, só zero, ainda não chegamos a 1% do PIB nacional. Muito bem. Só para a gente ter noção. Embora sejamos um estado rico, né? Exatamente, mas é porque tem os estados aí, como no caso aí, com maior participação, que é o Amazonas e o Pará. Isso. O setor de serviços,
Quando a gente fala desse setor dentro do estado de Rondônia, só lembrando que o setor de serviço é o setor terciário da economia, Isso. né? Que engloba o setor de serviços e também o setor de comércio. Então, este sim tem uma grande participação dentro do PIB de Rondônia. 68,2% do PIB de Rondônia é do setor terciário. E aí vai incluir dentro desse setor, além do comércio, administração pública, defesa, educação, saúde pública, seguridade social. Mantiveram-se como atividades de maior participação desta economia de Rondônia, Né? somando 28%. E o ecoturismo, que é um serviço interessante para Rondônia, ele ainda é pouco explorado. Então, e pode aumentar, né, os serviços, né, PIB de Rondônia. Oi, professor Jorge, então tem o setor público, que faz parte aí do setor terciário da economia, ele tem uma grande participação nessa oferta de trabalho dentro de Rondônia. Perfeito. Por exemplo, tem município dentro de Rondônia que boa parte da população, a renda daquela cidade vem da renda do funcionário público, né? É isso aí. Seja municipal, estadual ou federal. Beleza, galera? Então a gente fecha aí com o setor terciário, daqui a pouquinho a gente volta para fazer a revisão. Tchau! Tchau!